Vascaíno que é vascaíno sonha grande e na Black Friday da Viriato chegou a hora de você realizar os seus sonhos. Fechando um consórcio acima de 50 mil, você tem um cashback da primeira parcela. Isso mesmo, a primeira parcela volta no valor integral para você. É o momento de tirar aquele projeto do papel, seja a casa nova, o carro dos seus sonhos ou até mesmo um investimento para o futuro. Porque quem acredita no gigante, acredita também que pode vencer fora do campo. Mas preste atenção, essa promoção é por tempo limitado, é só para quem entrar agora. Não espere o juiz apitar o final do jogo. Garanta a sua primeira parcela com cashback. Entre em contato pelo telefone que está na tela ou pelo link da descrição. Não esqueça, pode ser a realização do seu sonho. E aí, tá ligado? Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa quarta-feira, daqui a 2 dias, o Vasco entra em campo contra o Internacional e a pergunta que não quer se calar. Qual time do Vasco entra em campo para vencer o Internacional e aí acabar de vez com qualquer fantasma e, claro, logicamente que pensar em situações positivas nos 2 próximos jogos, mas basicamente focar em relação à semifinal de Copa do Brasil. Quero saber de você. Qual time você escalaria? E olha, eu escalei um timaço aqui nesse Bom Dia Gigante para responder exatamente essa pergunta. Já já eu te conto e trago todo mundo para participar comigo aqui desse Bom Dia Gigante, pedindo para você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e compartilhar para chegar a outros vascaínos. Mas antes, vou trazer um recado importante e já já eu volto. Fala, torcedor vascaíno, Guilherme do Grupo Rão. Eu tenho uma excelente notícia para você, para mim, meu coraçãozinho vascaíno. O Grupo Rão agora é um parceiro oficial da Atenção Vascaínos. Estaremos junto com vocês, com o Flávio, com o time, fazendo parte dessa família, trazendo as melhores notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama e também oferecendo para vocês os benefícios que só a Atenção Vascaínos vai poder entregar para vocês. A gente começa com o Vasco e vamos estender isso para os outros clubes cariocas, claro, também é o nosso papel, mas é com muito orgulho que eu apresento para vocês aqui essa condição única dentro do Atenção Vascaínos. Então, você que é a audiência do programa, você vai ter um benefício exclusivo para você, vascaíno. Então vamos começar essa nova jornada, tudo de bom para o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, para a Atenção Vascaínos, para o Grupo Rão e vamos com tudo! E aí, já baixou o aplicativo do Mundo Rão? Ainda não? Faz o seguinte, tá vendo esse QR Code aí na tela? Tem informações também na descrição desse vídeo para você ser direcionado à sua loja de aplicativos e baixar gratuitamente na palma da sua mão, no seu celular, o melhor food delivery do Brasil é o Mundo Rão e você pode pedir a comida japonesa no Sushi Rão, a comida árabe no Naja Rão, a comida chinesa no China Rão e também a maravilhosa pizza do Rão. E tudo isso, quando você fizer o pedido, coloca o cupom promocional Rão-Vascão para você ter R$12 de desconto nessa parceria do canal Atenção Vascaínos com o Grupo Rão. E olha, você também pode ajudar o canal Atenção Vascaínos através do projeto LivePix. Você está vendo o QR Code na tela, tem informações também na descrição desse vídeo para você ser direcionado ao site do LivePix, onde você coloca lá o seu nome, a sua mensagem em texto ou em áudio e coloca ali um valor a partir de R$3. Gera um link, você copia esse link, faz o pagamento através do aplicativo do seu banco e ajuda o canal a manter o canal de maior credibilidade do YouTube falando de Vasco. Aqui não tem jeito, é o canal Atenção Vascaínos. Então fortalece a nossa parceria, com certeza vai ser importante também para a gente manter o trabalho que é feito aqui. Vamos começar falando nessa quarta-feira sobre esse jogo, de sexta-feira, até porque a 36ª rodada começou ontem com 2 partidas, mas não tem muita participação em relação a times que se envolvidos na situação que está o Vasco na tabela. Até porque o Vasco precisa vencer o Internacional, até por conta dos 5 resultados negativos que veio nos últimos 5 jogos, estancando essa situação e conseguindo os 3 pontos, o Vasco vai dar um respiro grande, até por conta do técnico Fernando Diniz, para dar uma situação menos complicada depois de tudo que aconteceu ontem lá no CT Moacir Barbosa, com a torcida do Vasco exigindo
que os jogadores comecem a voltar a jogar bola nesse Campeonato Brasileiro, o que vai ser importante também os 3 pontos contra o Internacional. O jogo será em São Januário, com um grande público, o torcedor do Vasco vai ao estádio e com certeza vai apoiar do início ao fim para o Vasco buscar os 3 pontos que serão muito importantes. O técnico Fernando Diniz inicia praticamente hoje um treinamento mais forte visando essa partida. Tem treino hoje pela manhã, amanhã também de manhã, já para esse jogo de sexta-feira. E detalhe, ele vai poder contar com a volta de Felipe Coutinho. Felipe Coutinho cumpriu suspensão contra o Bahia e agora volta ao time. Mas o Vasco não vai poder contar com 2 jogadores. Para o torcedor do Vasco vai até agradecer pelo menos um deles. O Tietchan está suspenso pelo 3º cartão amarelo e o David acabou sendo expulso contra o Bahia e também está fora dessa partida. Esses 2 jogadores estão fora da relação. E aí eu pergunto para você que está aí do outro lado, qual o melhor time do Vasco para entrar em campo contra a equipe do Internacional, tendo esses jogadores à disposição do técnico Fernando Diniz? Aí eu fiz o seguinte, chamei uma galera de responsa, uma galera de peso, tem convidados bacanas aqui nesse Bom Dia Gigante para responder essa pergunta. Qual time você escalaria para o jogo com o Internacional? Eu vou trazer aqui de cara a dupla que normalmente está nas transmissões dos jogos do Vasco, Sérgio Quinde e Diego Monteiro. Os dois participam agora desse Bom Dia Gigante, escalando o melhor Vasco para eles, para jogar com esse jogo contra o Internacional. Vamos ouvir. Fala aí, Sérgio. Fala aí, Diego. Olá, Emerson. Olá, amigos do BDG. Sempre muito bom estar participando do programa, poder expor um pouquinho a minha opinião. E a pergunta, ela é simples, mas ao mesmo tempo complexa diante de um Vasco que podia estar muito tranquilo nessa reta final de campeonato e agora está tendo que fazer conta aí para se livrar do rebaixamento. Infelizmente, esse time chegou nessa situação e uma pena, né? Diante de um cenário que se desenhava aí até uma classificação dentro do Campeonato Brasileiro, passa a ser uma batalha o jogo de sexta-feira, valendo 6.000 pontos aí para o Vasco continuar na Série A do ano que vem, no ano que vem. E, bom, em relação ao time, se eu fosse o Fernando Diniz, eu iria de Léo Jardim no gol, PH na direita, dupla de zaga Cuesta, Robert Renan e o Piton na esquerda. O meio-campo do Vasco com Hugo Moura, Barros e a volta importantíssima do Felipe Coutinho. E o ataque eu mexeria completamente. Eu iria de Andrés Gomes, Ryan na ponta e GB. Não iria de Verratti, e eu iria com o GB como titular. Então é isso. O Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan e Piton, Hugo Moura, Barros, Felipe Coutinho, Andrés Gomes, Ryan e GB. Tá bom, Emerson? É isso. Muito obrigado aí, valeu, bom dia para todo mundo. E sexta-feira é batalha, meus amigos. Vamos para frente. Tamo junto. Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia, amigos ligados aqui em mais um Bom Dia Gigante. Gostei, tava com saudade desse BDG temático. O Emerson me pergunta qual time eu escalaria para enfrentar o Internacional. E eu não fugiria muito do padrão com pequena mudança. Eu iria para esse jogo de sexta-feira com Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodrigues, Hugo Moura, Barros, Felipe Coutinho, Andrés Gomes, Nuno Moreira e Ryan. É o time basicamente que a torcida gostaria, mas eu colocaria o Pumita no lugar do Lucas Piton, que vem jogando muito mal ultimamente. Combinar que poucos vêm se salvando, mas Emerson, mais do que mudar peças, tem que mudar a cabeça, tem que mudar a vontade, tem que mudar a determinação. Não é confiança. Para mim, o problema do time não é confiança. Para mim, é querer jogar. Nessa confusão que tá tendo aí, eu tô do lado do técnico Fernando Diniz. Os jogadores precisam entender que, independente do jogo, independente do contexto, tem que se doar ao máximo e tem que fazer valer a cruz de malta que usa. Eu acho que esse time, se tiver vontade e disposição, principalmente, tem sim total condição de vencer o Internacional na próxima sexta-feira. Beleza? Estarei lá para cobrar isso aí lá deles e do Fernando Diniz na coletiva, que a gente espera conseguir esses 3 pontos importantíssimos.
Tamo junto. Valeu, Diego, valeu, Sérgio, que participaram aqui desse Bom Dia Gigante. E agora, ele, o cara mais centrado, mais tranquilo aqui do canal Atenção Vascaínos, mesmo tendo algumas opiniões polêmicas, principalmente na questão de arbitragem, mas quando fala de futebol, fala com tranquilidade, com técnica e de quem viveu muito tempo dentro dos gramados desse Brasil inteiro e até mesmo do Sul-Americano, Mundial. Cláudio Vinícius Cerdeira, ex-árbitro FIFA, comentarista aqui do canal Atenção Vascaínos, monta aqui nesse Bom Dia Gigante o melhor time para ele, para visar essa partida contra o Internacional. Conta pra gente, Cerdeira, bom dia! Bom dia, Gigante, bom dia, Emerson. Infelizmente o Vasco nessa situação, jogos aí decisivos, uma situação totalmente desnecessária, depois daquelas 4 vitórias, faltavam 8 jogos, disputa de 24 pontos para o Vasco fazer só 3. E já se passaram 5 jogos, 5 derrotas, o Vasco fez 0 pontos. Então agora tem 9 pontos para disputar e o Vasco tem que fazer 3 ou até 4 pontos. Agora, sobre o time, para mim, o melhor 11 do Vasco hoje, apesar de reconhecer que os jogadores não estão nas suas melhores fases, mas eu ainda escalaria Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Piton, Hugo Moura, Barros e Coutinho, Andrés Gomes, Ryan e Nuno Moreira. E eu explico, são por 2 motivos. Primeiro, que eu realmente entendo que esse é o melhor time do Vasco no momento, apesar de entender que vários jogadores caíram de produção, ou melhor, todos os jogadores caíram de produção. E o outro motivo é que esses jogadores têm que assumir as suas responsabilidades. Então um time que obteve 4 vitórias seguidas não pode perder 5. Pô, não pode. Então esses jogadores têm que assumir as suas responsabilidades, assim como a comissão técnica. A diretoria fez a parte dela. Na janela, contratou grandes jogadores, contratou dos 6 jogadores, 4 são titulares do time. O Barros, o Cuesta, o Robert Renan, o Andrés Gomes são titulares no time. Agora, esses jogadores têm que jogar. Ou melhor, jogar e querer jogar principalmente. Os jogadores têm que querer mais, estão querendo pouco. Então esses jogadores para mim são os melhores no momento para formar o time do Vasco, mas também tem que assumir as suas responsabilidades. Esses jogadores, essa comissão técnica. Ok, Emerson? Um grande abraço para o torcedor do Vasco e vamos aí chegar junto lá na sexta-feira para tirar o Vasco desse sufoco, ok? Um grande abraço a todos. Fala galera, saudações vascaínas, aqui é o André da Casa do Fritz. A dica da semana é um jantar romântico. Traga o seu par, a pessoa que você ama, para vir aqui experimentar o nosso food. Você vai gostar. Atenção vascaínos, eu sou o Saulo Viana e eu vou apresentar mais uma belíssima cidade do nosso estado do Amazonas. Dessa vez eu falo aqui de Novo Airão, uma cidade que fica localizada na região metropolitana da capital, a cidade de Manaus, às margens do Rio Negro. Novo Airão é uma cidade ecoturística do Amazonas. Aqui nós temos várias belezas naturais, dentre elas o arquipélago de Anavilhanas, que é o segundo maior do mundo, com mais de 400 ilhas. Os turistas aqui podem fazer a pesca esportiva e também a pesca ornamental. Além também da atração turística de mergulho com botos, visitas em comunidades ribeirinhas e indígenas e o Ecofestival do Peixe-Boi. Não diferente do restante do Amazonas, Novo Airão também é uma cidade que tem vários torcedores vascaínos que acompanham todos os dias o nosso canal Atenção Vascaínos. E Novo Airão também está na torcida para o Vascão rumo à conquista da Copa do Brasil nesse ano de 2025.
E olha, você também pode comprar produtos esportivos no site da FUT Fanatics, nessa parceria com o canal Atenção Vascaínos. É um site que tem todos os produtos esportivos, uma loja virtual com tranquilidade, entrega em todo o Brasil e até fora do Brasil, com segurança e credibilidade que a FUT Fanatics tem. Já tem muitas promoções no site, já visando aí o Natal, Black Friday, enfim, você pode comprar já com descontos. E se você colocar o cupom promocional do jeito que está escrito aqui na tela, Atenção Vascaínos, você tem 7% de desconto. E se pagar no Pix, ganha mais 10%, ou seja, 17% de desconto com o site da FUT Fanatics. E o outro recado que a gente traz aqui nesse Banho Gigante é da loja Pompador. A Pompador fica no Barra Square, na Barra da Tijuca, Avenida das Américas, 3.555, loja 120 e 121. Lá você pode comprar perfumes, joias e relógios e acertar o presente para a pessoa que você ama. Compre na Pompador e siga também eles no Instagram, @pompador_square. Vamos trazer agora mais dois convidados de peso que eu digo até por conta das opiniões que são sempre muito embasadas aqui no canal Atenção Vascaínos. A dupla Flávio Dias e Jean Faísca participa agora desse Bom Dia Gigante respondendo a pergunta: qual time você escalaria para vencer o Internacional sexta-feira em São Januário? Com vocês, Jean Faísca e Flávio Dias. Salve, Jean! Bom dia, Flávio! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Todo torcedor vascaíno tem a sua preferência para escalar a equipe do Vasco, principalmente quando teremos um confronto tão decisivo como esse contra o Internacional depois de amanhã em São Januário. A minha equipe seria a seguinte: Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert e Renan e Puma. Sim, eu colocaria novamente o Puma na lateral esquerda. O meu meio de campo, não tenho dúvida nenhuma: Hugo Moura, Cauã Barros e Coutinho. Lá na frente é que eu tenho algumas dúvidas. Ryan seria titular, sem dúvida nenhuma. Nuno Moreira, mesmo em má fase, também seria titular. E aí teria que ver como seria esse terceiro elemento do ataque. Ou o Ryan jogando pelo lado direito com o GB de centroavante, ou então o Ryan jogando centralizado com o Andrés Gomes pelo lado direito. Só que tem um problema. A entrada do Andrés Gomes acabou condicionando que o PH não passa mais, fica praticamente o jogo todo sem criar nada ofensivamente, e o Ryan também não tem um bom desempenho jogando centralizado. Então, essas são algumas considerações que eu percebo que o Diniz deve fazer na equipe do Vasco. Talvez um Ryan mais móvel, não tão preso lá na frente centralizado, se o Andrés Gomes jogar pelo lado direito. Se ele optar pelo GB de centroavante, aí traz o Ryan para o lado direito. Enfim, esse seria o meu time para enfrentar aí o Internacional na próxima sexta-feira. Abraço, Emerson, e abraço a toda a audiência do BDG. Valeu, galera! Bom dia, Emerson. Bom dia para você, para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. Você me faz uma pergunta sobre qual time ideal, na minha concepção, deveria jogar contra o Internacional sexta-feira. E olha, eu estou mantendo a minha posição desde segunda-feira, que eu acho que esse grupo que joga aí desde 13 de maio da estreia com o Fernando Diniz no comando é o que deve resolver o BO. Não sou favorável e não vejo nenhuma solução que venha de fora, como um Paulinho, como um GB, não acho que sejam soluções para esse momento. Esse grupo já jogou futebol, esse grupo já jogou bola e tem obrigação de voltar a jogar. Na defesa, eu manteria o Lucas Piton, até porque esse é um dos jogadores que precisa assumir esse BO, precisa mostrar qualidade, precisa realmente mostrar ao que veio. É um dos mais antigos e tem que ter ali um mínimo de postura. Não dá para jogar com omissão, mal como o Piton está jogando. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Piton. Na volância, 2 jogadores, Hugo Moura e Barros, porque o Vasco precisa ter marcação e principalmente ligado no Alan Patrick, que é um jogador de muito talento e muita qualidade. Do meio para frente, uma dúvida em relação à forma. Se o Vasco jogaria num 4-4-2 clássico, como vem jogando com o Ryan e Andrés e Nuno pelo lado, ou sem um Nuno que não está jogando bem. Depende muito daquilo que o Inter vai apresentar, porque o Inter pode vir com Vitinho e Carboneiro, 2 pontas abertos. E o Vasco poderia espelhar com o Ryan e com o Andrés, mas precisa ter a recomposição. O Vasco não pode dar espaços ao Internacional de Porto Alegre, que tem uma defesa frágil.
mas que precisa pressionar principalmente seu lateral esquerdo, o Bernabé, que é muito bom jogador. Precisa ter uma sombra por ali. Coutinho formaria no meio de campo e na frente eu jogaria com Ryan e Andrés pelas pontas e Pablo Verrete centralizado. Seria esse o meu Vasco para jogar contra o Internacional, talvez guardando muito mais o Nuno para o segundo tempo. Valeu, Emerson. Grande abraço. Tchau. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, um oferecimento do Supermercados Boa Sorte, Supermercados Boa Sorte, que tem 2 unidades, uma em Joconé e a outra em Praia Seca, pra galera que mora ali em Saquarema, Araruama, pode ir lá no Supermercados Boa Sorte, que tem muitas promoções e você também pode seguir eles no Instagram, @Supermercados Boa Sorte. A primeira informação sobre os resultados de ontem do Campeonato Brasileiro, que abriram a 36ª rodada. 2 times que estão ali envolvidos com o título da competição. O Palmeiras, jogando em Porto Alegre, perdeu para o Grêmio por 3-2. E olha, o Flamengo, que poderia até ser campeão com esse resultado, acabou empatando com o Atlético Mineiro em 1-1. Até porque eles vão enfrentar na próxima rodada o Ceará, o que será bom pro Vasco, mas torcer pros caras é muito complicado. Vamos passar o seguinte, vamos falar de Vasco, né? O presidente Pedrinho, ontem no STJD, foi julgado pela questão da invasão que teve em São Januário, naquele jogo contra o Bahia, que ele foi tentar conversar com o árbitro em relação às não expulsões dos jogadores do Bahia naquela situação, e mesmo assim ontem acabou pegando 15 dias de suspensão, mas o jurídico do Vasco conseguiu converter por apenas uma advertência e ele vai poder seguir nos jogos do Vasco, indo no vestiário, indo nos jogos com tranquilidade, sem problema nenhum, pegou apenas uma advertência. E para fechar aqui, mais uma vez o basquete, né? Jogando no ginásio de São Januário pela 12ª rodada do Novo Basquete Brasil e teve a 12ª derrota. Perdeu para o Rio Claro, 84-81, mais uma derrota do Vasco preocupante, porque 2 times caem para a zona de acesso do Novo Basquete Brasil. E esse quadro é um oferecimento dos Supermercados Boa Sorte. Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e o melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96 AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. É a Já Açaí, que já chegou ao Rio de Janeiro com 2 unidades. Uma no Nova América, ali em Del Castilho, para a rapaziada que chega de metrô, chega de Uber, chega de táxi, ali no Nova América, pode experimentar a Já Açaí, as melhores sobremesas geladas do Brasil, na Já Açaí, no Nova América. E a outra unidade fica no Carioca Shopping, para a galera que mora ali próximo a Vicente Carvalho, Vila da Penha, pode ir lá no Carioca Shopping também experimentar a Já Açaí. Inclusive, também já está no iFood, para você pedir no delivery, através do iFood, a Já Açaí, as melhores sobremesas geladas do Brasil. E agora, para tudo que você está fazendo, vou trazer aqui uma dupla que normalmente, durante a semana, participa comigo no Bom Dia Gigante, quando eu faço ao vivo aqui, para falar um pouco de Vasco. 2 caras que estão sempre por aqui, batendo um papo comigo no Bom Dia Gigante. Meu parceiro Gustavo Portela, o Mineiro Vascaíno, que tem um canal espetacular aqui no YouTube. Para você que não segue, siga o Mineiro Vascaíno aqui no YouTube. E meu parceiro Ramon Ártico, da São Paulo Digital, mas é o maior São Paulino vascaíno que eu conheço no mundo. E os dois também vão opinar sobre essa questão. Qual time do Vasco deve entrar em campo contra o Internacional para buscar os 3 pontos? Com você, Mineiro Vascaíno Gustavo Portela e também meu parceiro Ramon Ártico. Bom dia para os dois, participando aqui no Bom Dia Gigante. Fala comigo, Emerson Rocha. Fala, galera do canal Atenção Vascaínos. Eu sou o Gustavo Mineiro e estou aqui para, a pedido do Emerson Rocha, escalar a equipe que eu mandaria a campo nesta sexta-feira contra o Internacional. Um jogo que vale muita coisa. Infelizmente,
para fugir do rebaixamento. Eu queria estar disputando coisas maiores. Meus amigos, por falta de opções, eu não mudaria muita coisa do jogo contra o Bahia. Não que eu acho que o time foi bem, não foi, mas é o que eu acho que a gente tem de melhor. A única alteração que eu faria, eu tiraria o Matheus França e retornaria o Felipe Coutinho, que cumpriu suspensão. Então meu time ficaria Léo Jardim no gol, a defesa com Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Piton, o meio campo Barros, Hugo e Felipe Coutinho, na frente Nuno, Andrés Gomes e Ryan. Enfim, é aquele jogo que a gente precisa vencer de qualquer jeito, então é o que eu acho que a gente tem de melhor. Eu acho que a parte mental vai valer muito, o time tem que entrar ligado, tem que entrar querendo mais que o Internacional, essa é a grande verdade, e vamos ver o que acontece. Emerson, obrigado pelo convite, um salve aí pra galera do chat, não esquece o like, hein? Tamo junto, um abraço. Emerson Rocha, do Atenção Vascaínos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, aqui nesse Bom Dia Gigante. Eu sou Ramon Ártico, da São Paulo Digital, e conforme ordenado, ordem tem que ser praticada. Venho aqui nesse vídeo dar minha opinião, meu pitaco, referente ao melhor time do Vasco que observo para enfrentar a equipe do Internacional sexta, jogando em São Januário, jogando na nossa casa, jogando em nosso território, onde a gente também não vem a ganhar faz um tempo. O time do Internacional, para a gente montar um time do Vasco, no meu ponto de vista, nós temos que observar o que é o Internacional. O Internacional é um time muito oscilante, que faz bons primeiros tempos e ruins segundos tempos. E fora de casa é um time que vai muito mais na base do bumba meu boi do que propriamente uma qualidade ou uma jogada trabalhada. O grande defeito do Internacional não é somente a falta de eficiência do seu ataque, mas principalmente a falta de controle do jogo no meio-campo em caráter emocional. O Inter tem uma dupla de zaga pesada, porém muito fixa dentro da grande área, ou seja, de boa marcação pelo alto e de bom combate físico, porém lenta contra jogadores de velocidade e de pujança física, mas com velocidade. Não aquela pujança física para ficar fazendo pivô para quem vem de trás. Pensando nesta linha, nessas características do Inter, que tem dois laterais que descem muito e um meio-campo que é mais ofensivo do que defensivo, ou seja, o Inter tem dificuldades em nível de marcação, em especial em bolas alçadas na área, eu imagino um Vasco num esquema 4-4-2. Eu colocaria o Léo Jardim no gol, pela direita o PH, pela esquerda o Lucas Piton, miolo de zaga o Robert Renan e o Carlos Cuesta. Aí eu colocaria o Barros como primeiro volante e daria a oportunidade para o Thiago Mendes ser o segundo volante. Pois para mim a chance do Vasco ganhar o jogo passa pela qualidade de bola e de passe no meio-campo. Então eu vejo o Thiago Mendes com uma possibilidade de agregar esse jogo contra o Inter, que é uma equipe pesada, ou seja, o Thiago Mendes não terá tanto combate em nível de jogadores de velocidade por parte do Inter, que também tem um meio-campo muito cadenciado, muito pragmático. Isso pode ser interessante para um jogo de maior fluidez do Thiago Mendes. Aí eu colocaria uma dupla no meio-campo, o Coutinho, e recuaria o Nuno Moreira para ser um segundo meio-campista. Não significa que o Nuno Moreira seria um meio armador, mas junto com o Felipe Coutinho, eles dominariam a bola na intermediária ofensiva contra os dois volantes do Internacional, que tem mais qualidade de avanço, mais qualidade de ofensividade do que qualidade defensiva. E na frente, dois atacantes de velocidade e de combate físico através da velocidade. O Ryan de um lado e o Andrés Gomes do outro. Não colocaria o Verratti no jogo de sexta. Para mim, o time do Vasco ganha essa partida no meio-campo, em roubadas de bola e em bolas enfiadas para o Ryan e para o Andrés Gomes. Se isso acontecer, eu acredito que o Vasco consiga uma boa vitória contra o Internacional por 3-1, sexta-feira, em São Januário, aliviando bastante essa pressão da zona do rebaixamento. Um forte abraço a todos. Valeu, Gustavo Portela, valeu, Ramon Ártico, e agora uma dupla também de peso
peso e de responsa. Meus amigos, meus parceiros são muito vascaínos e também participam de canais. Um já tá até na televisão fazendo um sucesso espetacular lá em Brasília, com muito sucesso e, claro, com o carisma que ele tem. Meu parceiro Neguerê vai falar um pouquinho aqui de Vasco, qual o time dele que ele montaria para esse jogo contra o Internacional, e também meu parceiro Dieguinho do Futebolaço. Você que não segue o canal do Futebolaço Vasco, siga também o Dieguinho aqui na plataforma YouTube. Eu vou trazer os dois para falar um pouquinho qual time que eles montariam para o jogo contra o Internacional na sexta-feira em São Januário, às 7h30. Com vocês, Neguerê, e também meu parceiro Dieguinho do Futebolaço. Fala, meu parceiro Emerson Rocha, irmão do céu, cara, olha só. Pro Vasco ganhar na sexta-feira, irmão, do Internacional, um jogo muito apelativo, duro, né, e difícil. Nós sabemos como é que é jogar em São Januário com pressão do torcedor. Isso pode se voltar contra nós, você sabe muito bem disso. Primeiro, nós temos que contar com o nosso torcedor. O apoio do nosso torcedor, ele é incondicional. E o campo entendendo isso, a arquibancada entendendo isso, ninguém consegue vencer a gente em São Januário. Eu ia com Léo Jardim, eu ia com PH, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton. Cauã Barros, Tietê e Coutinho. Não tem como sair dessa lógica aí, né? Nuno espetado, cara, Verrete centralizado e o nosso joia rara, Ryan, na outra ponta, dando velocidade e fazendo o que ele mais sabe fazer, cortando pro meio, fazendo facão e batendo pro gol. Então, assim, eu acho que o Vasco ele fica muito consistente, fica muito ofensivo, né? Dessa maneira, com essa escalação. E aí, o que a galera vai achar, hein? Será que eu acertei? É um 4-3-3 muito clássico e arriscado. O que a galera acha? Fala aí, Emerson, tudo bem, querido? Bom dia, mandou um abraço para toda a galera aí do AV, tanto os telespectadores como também os integrantes do canal. Olha, Emerson, vou começar um pouquinho de trás para frente. Nesse momento, algum jogador que é reserva do Vasco tá pedindo passagem, tá merecendo uma oportunidade? Eu diria que não. Eu acho que, infelizmente, pra gente, a gente vai ter que torcer que o Diniz consiga mexer com o mental dos jogadores, ou os próprios jogadores tomem vergonha na cara também e mudem postura. Se a gente for olhar o Tietê que perdeu a titularidade, o Verrete que perdeu a titularidade, nenhum deles fez nada para poder merecer uma vaga de titular de novo. O máximo que dava para torcer o nariz ali e pensar um pouquinho é se o Puma não merecia uma nova oportunidade na lateral esquerda. Mas ele jogou de titular contra o Grêmio e fez um péssimo jogo, tá? Então acho que infelizmente não tem muito para onde correr, tá? Então o meu 11 ideal nesse jogo agora, ou o 11 menos pior, se é que dá para dizer assim, para sexta-feira, seria Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Piton, Hugo Moura ao lado do Cauã Barros, Coutinho, Andrés Gomes, Nuno e Ryan. Eu acho que não tem muito para onde correr. Torcer para que essa cobrança muito bem feita pela Força Jovem na tarde aí dessa terça-feira tenha surtido efeito, que o ambiente lá dentro tenha dado uma chacoalhada e os jogadores tenham sentido também a água batendo no bumbum ali, queira virar essa chave, tá? Então, infelizmente, eu olho pro banco e não consigo ver nenhum jogador pedindo passagem e merecendo uma oportunidade, tá? Acho que o problema do Vasco é mais de vontade mesmo e um pouco também pode ser de parte física. Rolou até esse debate aí agora com relação à carga excessiva ou não do Diniz, não vamos entrar nesse mérito agora, mas eu acho que o problema passa por aí. Não vejo ninguém no banco hoje merecendo uma oportunidade, tá bom? Um abração, Emerson, tamo junto. Bom programa pra vocês aí, valeu, fui! Que isso, hein? Tá mais estrelado do que seleção brasileira. Valeu, Dieguinho, obrigado, meu parceiro. Mais uma vez, agradecendo também meu parceiro Neguerê, o Wallace Neguerê, fazendo um sucesso espetacular no SBT Brasília e também no NS Sports, também parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos. Valeu, Neguerê, valeu, Dieguinho, tamo junto. E aí, pergunto a você, qual time você escalaria? Comenta aqui embaixo nessa participação no Bom Dia Gigante hoje temático, batendo papo, trocando uma ideia e trazendo muitas opiniões com parcerias também, para você também pegar aqui algumas situações, alguns exemplos, algumas opiniões, para você concordar, para você discordar sem problema nenhum. Comenta aqui embaixo, mas claro, com respeito, não só com os nossos convidados, mas também com a galera aqui do canal Atenção Vascaínos. Comenta aqui embaixo, o que você achou? Quem foi e montou o melhor time? Comenta aqui que a sua participação sempre é muito importante aqui no canal Atenção Vascaínos. Mais uma vez pedindo para você
você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Se inscreva aqui embaixo no canal, deixa o like nesse vídeo que é importante e compartilhe para chegar a outros vascaínos. Hoje tem tabela do AV às 5h30 da tarde com Jean Faísca e Sérgio Kind, e à noite volta o Flávio Dias no nosso AVNews com muita informação, claro, falando muito de Vasco. E eu volto amanhã aqui no Bom Dia Gigante, ao vivo, falando muito sobre esse Vasco, já na véspera do jogo contra o Internacional e, claro, tentando aqui buscar informações do provável time do Vasco que vai entrar em campo por essa partida. Tamo junto, grande abraço, ótimo restante de quarta-feira, a gente se vê a qualquer momento aqui no canal e também nas nossas redes sociais. Tamo junto, valeu, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!